E hoje eu gostaria de dar sequência ao assunto que a gente iniciou ontem e que é correlato à especificação de inversores de frequência. Então a gente, nesse módulo do curso, ensina como que a pessoa especifica um inversor de frequência para compra. Se você for ao mercado, tem vários fabricantes e eles oferecem inversores com diversas capacidades de tensão e corrente. E a gente tem que escolher dentre as opções disponíveis qual é aquela que suporta alimentar a máquina sem queimar as chaves transistoras de potência e ao mesmo tempo aquela opção que não nos leve a desperdiçar dinheiro com a compra de um inversor de maior capacidade de corrente do que aquela que a carga precisa. Okay? Então a especificação ela vai te levar a compra de um inversor que suporta o regime de carga, né? E que também não promova o desperdício de dinheiro, né? Não adianta, por exemplo, você tem uma máquina, né, uma máquina elétrica que vai ser alimentada pelo inversor com uma corrente nominal de 50 amperes. Aí você fala assim, não, para não queimar essa máquina nunca, eu vou comprar um inversor de 200 amperes. Você pode estar desperdiçando muito dinheiro. Tá? O inversor, assim, ele é acessível, mas ele não é baratinho. Tá? É um produto caro, tem muita tecnologia embarcada nele, muito útil, ele se paga, né, com o passar do tempo, ele se paga, porém é necessário que se tenha cuidado na hora de aquisição para não jogar dinheiro fora. Ok? Então, ontem a gente começou a apresentar esses critérios de especificação com as respectivas explicações técnicas, né? Ou seja, como que se justifica o cálculo de cada um dos itens da especificação. Então, inicialmente a gente mostrou como que se calcula a corrente nominal do inversor a partir do ciclo de trabalho que o inversor vai ser exposto. Então a gente partiu de características do processo e da máquina elétrica que serão alimentadas pelo inversor, do perfil do torque eletromagnético no tempo, né, que vai depender tanto de características do processo, por exemplo, qual é a aceleração, né, demandada pela planta do cliente, quanto de características da própria máquina e do conjunto rotativo, né, o momento de inércia total visto do eixo da máquina. E com essas características em mãos, né, e com o modelo da própria máquina, a gente caracterizou a curva de torque eletromagnético dela, que é essa curva vermelha aqui. E com esse modelo também em mãos, a gente associou o torque eletromagnético à corrente eficaz em cada um dos intervalos de operação da máquina. Ok? E aí, com isso, então, a gente procurou calcular a corrente que, continuamente circulando na máquina, promovesse o mesmo efeito de aquecimento sobre os transistores de potência que as correntes que realmente circulam produz, né? Então esse perfil de corrente em azul com I1, I2 e I3, ele produz um determinado aquecimento nas chaves semicondutoras de potência do inversor. Tá? A gente então buscou encontrar um valor de corrente que circulando continuamente nessas chaves levasse ao mesmo aquecimento que a corrente do ciclo de trabalho dele real produz. Tá? E aí nós apresentamos um critério de cálculo para poder encontrar essa corrente nominal, né, que
inclusive ficou com essa expressão aqui, né, remontando a raiz da média dos quadrados das correntes eficazes, de cada intervalo de operação do ciclo de trabalho, de cada intervalo de operação onde se tenha um dado nível de corrente. Então, a corrente I1 no intervalo T1, a corrente I2 no intervalo T2 menos T1, a corrente I3 no intervalo T3 menos T2. Né? Então, esse foi o critério usado para se calcular a corrente nominal do inversor. O segundo critério é a tensão da rede de alimentação. Nós explicamos ontem, né, que as chaves semicondutoras de potência vão ter que bloquear a tensão da rede quando não estiverem em condução. Né? O inversor opera com a condução não simultânea de chaves do mesmo braço. Então, quando essa chave está conduzindo, essa aqui não está, e vice-versa. E quem não está conduzindo acaba recebendo sobre os seus terminais a tensão do barramento CC toda, que é basicamente igual ao valor de pico da tensão de linha. Tá? Então é importante falar para o fabricante na hora da compra qual que é o valor da tensão de linha do ponto de instalação do inversor, para que ele então oferte um inversor equipado com chaves semicondutoras que suportem bloquear aquela tensão de linha. Então, esse foi o segundo critério de especificação que a gente apresentou. Depois comentamos, né, do número de entradas analógicas. Né, aqui seria até um ponto que tem interface com um dos módulos da disciplina, quando a gente mostrou aquelas estratégias para se criar geradores de referências. Nós mencionamos, a referência que vai ser criada em um Arduino ou em um PIC, ela vai ser transmitida ao inversor por uma entrada analógica do inversor, né? E aí o inversor tem no seu firmware, dentro dele, as malhas do controlador por realimentação de estados, que a gente estudou no primeiro módulo, e o controlador de torque eletromagnético, que a gente estudou no segundo módulo da disciplina. Tá? Então, essa entrada analógica que se faz presente nesse critério de especificação que nós estamos mostrando, ela é usada para a interface para recepção de comandos de velocidade ou de torque, né, comandos de trajetória, caso você queira criar esses comandos externamente ao inversor. Tá? Mencionando, então você tem que falar quantas entradas analógicas você precisa. Nós mencionamos também sobre o número de entradas digitais, né, que vão ser necessárias para uma série de funções do inversor. Então, nessas entradas digitais nós receberemos, né, comandos de emergência, né, e essas entradas, inclusive, até para explicar os comandos, elas são disponibilizadas em bornes, né, são bornes de entradas digitais, que é uma régua cheia de conectores aqui a parafuso. Ela tem o seu próprio VCC, tá? Algumas delas têm o GND, o seu próprio GND, dá na mesma, tá? Mas você tem que pegar um dos dois, ou o VCC ou o GND, levar até a chave e retornar no outro contato da chave para a entrada digital, né? Então, enquanto a chave está aberta, for nível lógico 0, a entrada está flutuando, ele entende que é 0. Quando se fecha a chave, né, o potencial VCC é aplicado na entrada digital e se compreende, o inversor entende que chegou no nível lógico 1. E aí a gente programa o inversor para uma determinada ação quando chegar ao nível lógico 1. Né? Então a gente pode ter uma emergência, né, para parar de alimentar o motor imediatamente. A gente pode escolher com a entrada digital um sentido de giro frente ou ré. A gente pode ter
uma combinação de chaves para fazer um comando que chama jog, né, para escolher níveis aqui de velocidade pré-determinados, né? A gente pode ter entradas digitais para criar o comando gira para, né, para girar, entrar em rotação, né, seguir uma rampa até uma determinada velocidade, depois parar. Tá? Então todas essas funções elas são implementadas por entradas digitais. Então a gente tem que, previamente à compra do inversor, entender como que vão ser dados esses comandos. A gente quer aplicar esses comandos externamente, né, e longe do painel do inversor, ou se a gente quer aplicar esses comandos bem no painelzinho do inversor, no corpo do inversor. Então, caso a gente queira aplicar os comandos no corpo do inversor, existe uma interface homem-máquina, ela vem basicamente em todo o inversor, e nela a gente também pode apertar botões, né, para criar esses comandos aqui, ó. Tá? Só que algumas vezes o inversor fica instalado longe do operador que o comanda. E aí você tem que levar cabos, né, para conectar os botões de comando do operador com o painel do inversor. Tá? E aí, para isso, serão necessárias as entradas digitais. Tá? Então a gente projeta previamente quais comandos a gente quer transmitir à distância, para daí então a gente comprar um inversor com o número correto de entradas digitais. Bom, um quinto critério é o número de saídas analógicas em alguns contextos. As pessoas gostam de ver algum sinal físico em um ponteiro, em um mostrador com ponteiro, igual multímetros antigos, tá? E aí você tem como comprar um inversor com saídas analógicas, né? Elas também são levadas a bornes, são conectores com parafusos na borda do inversor. E aí você programa essa saída analógica para mostrar algum sinal físico de interesse, né? Por exemplo, o módulo da corrente de estator, em qualquer uma das fases, né? E aí a saída analógica, né, vai alimentar uma carga qualquer externa, e essa carga vai então retornar com seu sinal aqui para um VCC ou um GND da entrada analógica, da saída analógica. Então tem um potencial também certo da saída analógica. Que é o resistor da carga, tá? Então essa aqui, na maior parte das aplicações, as saídas analógicas são menos nobres do que as entradas digitais ou as entradas analógicas, mas alguns processos exigem isso, tá? Por exemplo, aqui nesse resistor de carga a gente podia ter um mostrador com um ponteiro, tá? E aí você está mostrando algum sinal aqui em uma escala qualquer com um ponteirinho. E a gente conseguiria, né, deslocar esse ponteirinho através de uma saída analógica do inversor. Um outro critério aqui seria o número de saídas digitais.
tá? Então, a gente pode ter essas saídas digitais implementadas a contator ou a chave, né? Essas saídas em estado sólido, são transistores que ficam dentro do inversor, né? E essas saídas digitais também são conectadas em bornes, tá? E aí a gente tem aqui em uma régua do inversor, né, o borne com a saída digital, tá? E aí aqui por dentro do inversor ele fecha um contato qualquer. Por exemplo, ele vai ter uma tensão de alimentação aqui da saída digital, ele comanda um fechamento de um contato e esse fechamento vem para cá. E aí você consegue então medir isso aqui externamente, né, e retornar com o sinal em um GND das saídas digitais, tá? E você tem como tomar alguma ação de controle, né, ou sinalizar alguma coisa. Aqui, por exemplo, pode ser um LED. E você pode programar aqui o fechamento dessa saída digital que está dentro dessa chave, né, que está dentro do inversor, para que ela se feche quando a corrente for maior do que a corrente nominal do inversor. Ou seja, toda vez que tiver sobrecarga, vai acender uma luz aqui no painel de comando do operador. Tá? Até inclusive essa implementação para acender uma luz, né, seria alguma coisa assim, um resistor para limitar a corrente e um LED. Né? E aí quando tiver corrente, ou seja, quando essa chave se fecha, existe corrente no circuito e o LED emite luz sinalizando alguma condição que você programa no inversor. Aí nós vamos ver no laboratório de máquinas, esse processo de programação é chamado de parametrização do inversor. Né? Então aí, nesse processo você fala com ele, ó, a chave associada à saída digital 1 vai fechar quando, por exemplo, a corrente de estator for maior do que a corrente nominal do inversor. Aí ele vai e sinaliza isso para você. Tá? Então, dependendo do processo, você vai ter algumas sinalizações importantes e elas vão ter que ser, então, programadas, e no processo de compra a gente tem que falar para o fabricante, ó, eu quero uma saída digital, 2 saídas, 3, quantas que o processo precisar. Ok? Bom, a gente tem que falar também ao fabricante sobre a capacidade de sobrecarga, tá? Porque pode ocorrer, né, especialmente em instantes de partida, a sobrecarga, igual nós comentamos para os motores, né? Os motores suportam operar em sobrecarga, desde que por tempo limitado. O inversor também, ele suporta operar em sobrecarga, desde que por tempo limitado. E aí geralmente a gente fala, né, nessa listinha que a gente está mostrando aqui, que o inversor tem que suportar 150% de sobrecarga durante 1 minuto a cada 10 minutos. Tá? Então, com isso, né, a gente garante que as chaves não vão se queimar, especialmente em comandos de aceleração mais bruscos. Né? As correntes mais altas serão tipicamente observadas aqui nos cenários de aceleração mais bruscas. Ok? Se houver um problema de carga, né, se a carga ficar alta demais e aí a corrente associada à rejeição de carga subir muito, né,
essa capacidade de sobrecarga também nos dá um respiro, né? Porque aí o inversor vai desarmar, ele vai ver que a corrente está alta, ele vai desarmar e aí você dificilmente vai conseguir rearmá-lo novamente com menos do que 10 minutos. Tá? Porque tem que alguém analisar o que aconteceu, o próprio tempo de deslocamento desse alguém, tá? Potencialmente é maior do que 10 minutos, então a gente fica bem protegido, né? De que não haverão novos rearmes com menos do que 10 minutos, potencialmente, ok? E aí a máquina não vai queimar, o inversor não vai queimar. Então a gente sinaliza a capacidade de sobrecarga também. Outro item de especificação aqui, Matheus, é o índice de proteção do painel. Chamado de IP. Tá? Então esse índice de proteção é um código que é normatizado, se eu não me engano, você consegue essa normatização na NBR 5410 e você especifica esse índice com 2 números. Tá? Vai ser um número decimal, né, tipo IP65. O primeiro, um deles é correlato, né, a proteção contra poeira e particulados, e o outro contra água, os jatos de água. Tá? Então, quanto mais agressivo for o ambiente onde o inversor vai ficar instalado, mais poeira e mais água, maior tem que ser o índice de proteção do painel que abriga o inversor. Tá? Então isso tem que ser passado também na hora da especificação de compra, né? Se for um inversor de bancada, vai ficar protegido, não precisa dele em painel, aí tudo bem. Agora, se for uma área industrial ou uma área agrícola, né, que tem projeção de componentes, aí a gente já não tem, a gente já tem que falar do índice de proteção do painel, ok? Um outro critério é correlato ao valor do resistor de frenagem. Tá? Na literatura dessa área a gente vai escutar ou vai ler, né, recorrentemente a expressão chopper para se referir a esse resistor, chopper de frenagem. E ao que se refere esse resistor de frenagem aqui, Matheus? É o seguinte, vamos voltar aqui no circuito do inversor para que a explicação fique mais clara. Tá? Eu vou criar espaço aqui nos desenhos que nós fizemos ontem, que nós vamos precisar dessa região aqui livre para poder colocar o resistor de frenagem. Bom, nós teremos, né, dependendo do processo, que frenar o eixo da máquina diversas vezes. Tá? Igual aqui, ó, nesse exemplo que a gente fez, né, a frenagem acontece nesse intervalo aqui. Né, a velocidade mecânica sai do seu valor inicial e chega a um valor final mais baixo. Né? E quando a gente faz a frenagem, a gente vai subtrair energia cinética do conjunto rotativo, né? Então você tem uma série
de peças rotacionando em torno desse eixo, né, o próprio rotor da máquina que está aqui, né, em torno aqui do eixo, as polias ou engrenagens da transmissão, elementos rotativos da carga, né? Então todos esses elementos rotativos eles contêm uma energia cinética que vai ser dada por um meio do momento de inércia vezes a velocidade mecânica ao quadrado, meio de J ômega 2, né? Então se a gente está aqui operando com a velocidade mecânica inicial, né? Vou colocar aqui ômega mec inicial, e a gente chega na velocidade mecânica final, né, menor do que a inicial, porque houve frenagem, a gente vai subtrair energia cinética do conjunto rotativo, né? E essa subtração de energia, a variação da energia cinética, né, nesse intervalo de frenagem, vou colocar ΔT de frenagem aqui, ela vai ser igual à energia cinética que se tinha no início da frenagem menos a energia cinética que se tem do conjunto rotativo ao final da frenagem. Então essa é a redução de energia cinética do conjunto rotativo, né? E energia ela não some, ela tem que ser convertida. Então o que vai acontecer, né? Como o atuador presente nesse conjunto rotativo é a máquina elétrica, nós teremos, né, a maior parte dessa energia direcionada para a máquina. Uma fração dela pode até ir para a carga, tá? Mas potencialmente a maior parte dela vai vir para a máquina. E na máquina elétrica, você até tem dissipadores de energia. Você tem um resistor na bobina, tem resistências, né, nas bobinas das fases A, B e C. Que convertem energia elétrica em calor, e você tem os próprios mancais e rolamentos que convertem energia mecânica em calor, tá? Agora, tanto a resistência do estator quanto os rolamentos, eles são propositalmente construídos para terem valores baixos, né? A ideia é que eles dissipem o mínimo possível de energia. Então, a maior parte dessa energia que a gente subtraiu do conjunto mecânico, ela vai ser convertida ao formato elétrico e vai retornar aqui pelos terminais de alimentação da máquina, nas 3 fases, né? Bom, essa energia, então, ela vai chegar ao barramento CC da máquina, né, pelas chaves aqui da ponte inversora. Ela vai chegar aqui, ó, né? As chaves também convertem muito pouco da energia em calor, elas são montadas para operar como chaves, né? Ou seja, são percorridas por correntes altas e tem tensão baixa. Então, normalmente são potências térmicas mais baixas, tá? E aí, essa energia vai vir para cá. O que vai acontecer com ela? Ou ela pode ser direcionada para o capacitor do barramento CC, ou ela pode ir para a rede de energia. Só que para fluir para a rede, nós temos um problema, que é o seguinte, ó, nós temos aqui tensão no barramento, e a gente teria corrente nessa orientação, né, para que a gente tivesse a caracterização de potência elétrica fluindo do barramento para a rede. Só que existem diodos aqui, ó. O grupo cátodo comum do retificador não permite corrente nessa polaridade, nenhum dos 3 diodos. Então não tem como ter fluxo de corrente nessa polaridade aqui. Logo, não tem como ter fluxo de potência para a rede. Então a potência teria que vir aqui para o capacitor, né? Só que é o seguinte, o capacitor ele é um armazenador de energia,
só que ele não suporta uma energia muito alta. Ele é até bom para receber uma potência alta, só que ele não suporta armazenar uma energia muito alta, né? E a energia no capacitor, vou ver um local legal para escrever isso aqui. Ela vale 1/2 de C da capacitância vezes o quadrado da tensão, 1/2 de CV2, tá? E aí, com a chegada, né, de uma energia muito alta, que a gente comentou que é a energia aqui do conjunto mecânico, a energia cinética do conjunto mecânico, a maior parte dela então chegaria no capacitor, fazendo com que a tensão no capacitor ficasse muito alta, né? E o capacitor com a tensão muito alta, ele explode, né? Ele tem um isolante aqui no meio, né, que não tem rigidez elétrica infinita. Então, se colocar uma tensão muito alta nos seus terminais, ele vai explodir, tá? Tipicamente, a gente até programa o capacitor para que ele opere com no máximo 20% da sua tensão nominal, né? Então, para evitar que o capacitor exploda, né, não tem como a potência ir para a rede, não tem como o capacitor receber toda a energia, né, associada à frenagem. Então, o que a gente faz em algumas aplicações que tem frenagens mais bruscas, né, ou recorrentes frenagens e mais bruscas? A gente pede o inversor para ser oferecido com chopper de frenagem, que é esse transistor aqui. Ele é ligado em paralelo ao capacitor do barramento CC e existe um borne, aliás, 2 bornes, né, no encapsulamento do inversor, onde a gente conecta um resistor externo, chamado de resistor de frenagem. Geralmente aparece assim na literatura. Esse BR é de braking, frenagem, tá? Então ele é comprado à parte e ele é instalado fora do encapsulamento do inversor, tá? Então, se você tiver, né, processos que demandam frenagens bruscas ou recorrentes frenagens ou frenagens muito longas, por exemplo, içamentos que você vai ter que descer uma carga um tempão, tá? E você não tem um inversor regenerativo para devolver energia para a rede, você vai ter que colocar um chopper de frenagem, ok? E qual que é o valor da resistência desse chopper de frenagem? Então a gente vai caracterizar isso agora. E aí até destacando, se necessário, se o processo demandar frenagens muito longas ou muito bruscas. Tá? Às vezes a frenagem é longa, mas não é brusca, né? Só que você vai ter energia demais, ela dura muito tempo, igual uma descida de uma carga numa ponte rolante. Então nós vamos ter aqui que observar inicialmente, né, qual que é a energia cinética que nós vamos extrair do conjunto rotativo da máquina. Igual eu comentei lá em cima, eu vou repetir a expressão aqui para ajudar na análise. Vai ser a energia cinética inicial menos a energia cinética final da frenagem. Né? A gente vai caracterizar também o tempo de frenagem. E com essas duas informações, a gente vai ter a potência de frenagem, que vai ser a energia, que vai ser a energia extraída do conjunto rotativo, dividido pelo tempo
que essa extração acontece. Tá? E aí nós vamos considerar então que toda essa potência de frenagem vai ser direcionada ao resistor do chopper. Aqui estou repetindo só o pedacinho do inversor que tem um chopper de frenagem. Tá? Então ela vai ser direcionada para cá, majoritariamente. E a gente tem o capacitor aqui, ó, do barramento CC, né? Com a tensão total aqui, ó, CC, tensão do barramento CC. Então a gente vai direcionar essa potência para cá, ó, para ser dissipada pelo chopper de frenagem. Essa potência aqui, ó, tá? Em um barramento que tem essa tensão aqui, CC. Com isso, então, a gente consegue dimensionar o valor da resistência, né? Então, a gente sabe que a potência em um resistor, que no caso é a nossa potência de frenagem, ela vai ser dada pela relação entre o quadrado da tensão dividido pela resistência. Então, logo, o valor da resistência vai ser igual ao quadrado da tensão dividida pela potência demandada na nossa frenagem. Ok? Então essa vai ser a especificação do resistor de frenagem. Tá? Para a compra, né, além de informar o valor da resistência em ohms, você tem que informar também a potência. Tá? A gente compra resistores informando resistência e potência. Né? Que, se a potência for muito alta, né, um exemplo, você pode ter um resistor de 10 ohms de 1/8 de watt, que é esse que a gente usa em bancadas de eletrônica, ou você pode ter um resistor de 10 ohms para 3 kW de potência, né, que vai ser um resistor enorme. É a mesma resistência, só muda o tamanho do corpo dele para que ele consiga dissipar uma potência maior. Tá? Então é importante que a gente especifique tanto o valor da resistência do chopper de frenagem, como também a potência que ele deve suportar nos seus terminais. Ok? E um último parâmetro, caso a gente precise de instalar o chopper de frenagem, a gente tem que pedir ao fabricante, tá? Se o inversor dele tem que ter o transistor do chopper de frenagem ou não, que é esse transistor aqui, ó. Tá? Então a gente escreve na lista de compras, né, se ele precisa, né, vir equipado ou não com o transistor do chopper de frenagem.
tá? Eu falei que era o último critério, mas eu lembrei de mais um aqui. Outra coisa, tem aplicações, Matheus, que você precisa de um controle muito fino de trajetórias mecânicas. E aí, nesse cenário, geralmente a gente vai colocar um encoder na ponta de eixo do motor, tá? E vai realimentar o sinal de velocidade com esse encoder. Tá? Então é colocado um sensorzinho encoder, né, na segunda ponta de eixo, na verdade. Então ele vai vir aqui assim, ó. Tá? E aí a gente vai realimentar a velocidade mecânica que ele mede para o controlador por realimentação de estados do inversor. Tá? Nem todo inversor tem capacidade para receber os fios de encoder, esses aqui, ó. Então, caso o nosso processo demande controle muito fino de velocidade, a gente tem que usar encoder, e aí a gente tem que avisar o inversor, o fabricante, na verdade nem o fabricante, é o revendedor, que é para nos oferecer um inversor, né, com capacidade ou não de conexão com encoder. Ok? Bom, então esses são os critérios que eu usaria para comprar um inversor e conseguir, né, atender a aplicação do cliente com um inversor que não queime e ao mesmo tempo onde a gente não desperdice dinheiro no processo de compra. Tá? Seriam esses os critérios aqui. No final das contas, né, a gente monta uma tabelinha. O vendedor ele não vai saber esses detalhes todos que que a gente descreveu aqui, né, detalhes técnicos, mas ele vai conseguir entender uma tabelinha onde você fala, ó, corrente nominal 70 amperes, tensão de alimentação 440 volts, número de entradas analógicas 2, número de entradas digitais 8 e assim por diante, tá? Então você passa para ele uma tabelinha informando isso, tá? Tem um acessório que você pode comprar ou não, tá? Você pode pedir para ele, dependendo do lugar que você tiver, se for um inversor de um processo cujo lucro cessante seja muito grande ou que a troca do inversor seja muito difícil, você pode pedir ao fabricante também para vender o inversor com um acessório chamado fusível ultra rápido. Né? Esse fusível ultra rápido ele é instalado na interface do inversor com a rede, e ele se abre quando circula por ele uma dada corrente. Né, quando a corrente é maior do que um determinado patamar, e ele se abre mais rápido do que a queima dos diodos, tá? Os diodos queimam muito rapidamente e se os diodos se queimarem a gente não tem operação. Então, um acessório recomendado, né, para evitar a queima dos diodos é um fusível ultra rápido. E aí o fornecedor pode te orientar de acordo com a corrente nominal do inversor, qual que é o fusível ultra rápido que tem que ser comprado para proteger aquele inversor. Tá?
Então a gente também coloca, né, na listinha de compras aqui, ó, se você quer o fornecimento com fusível ultra rápido. Tá? Bom, seria isso aqui então, Matheus. O material que eu gostaria de apresentar correlato à especificação de inversores. Tá? Eu queria então abrir a palavra a você para qualquer dúvida que você tenha, qualquer consideração, eu estou disponível. Beleza. Então tá. Matheus, então, na ausência de dúvidas, eu vou então me despedindo. Esse material aqui, ele encerra o que a gente tinha planejado para o semestre. Ok? É o último tópico, né, das nossas provas.